Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Papo das Doutoras, o podcast que simplifica o direito para você. O episódio de hoje está cheio de assuntos importantes, como plano de saúde, erro médico e benefícios previdenciários. E aí, meninas, como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo. Foram temas muito perguntados, né, durante a semana, quando a gente fez as enquetes. E eu acho que as pessoas que possuem plano de saúde não têm total ciência de como funciona e de quais os meios que ela tem quando ela sofre uma negativa, demora de consulta, porque conversando com amigos, tem gente que está esperando de determinadas operadoras 2, 3 meses para conseguir uma consulta básica, que pela regulamentação da ANS tem que ser em 10 dias, né? Além disso, entender a carência, né, dos Sim. planos de saúde e ver como algumas cláusulas são completamente abusivas. Então, falando nisso, vamos pontuar para quem está assistindo a gente quais são as obrigações básicas assim de um plano de saúde, independente do valor. Como que seria assim? Independente do valor no sentido de internacional, nacional. Vamos abranger o nacional. Eu diria que um cliente é um beneficiário, porque no plano de saúde a gente não chama de cliente, sim de beneficiário. A pessoa que tem um plano de saúde, a regra básica é vá no site da ANS. Lá você tem o seu mapinha, tem toda a regulamentação, determina os prazos para atendimento, para consulta, para internação, para cirurgias. Consultas básicas é 7 dias, consultas específicas são 14. Se você não conseguir marcar diretamente com a clínica que o teu plano fornece, dá uma ligadinha para a central do plano, faz o protocolo administrativo, pede para que eles marquem, porque aí você consegue fazer todo um mapinha que se sofrer a negativa desse tipo de atendimento que você está pedindo, você consegue ir lá na ANS, abrir uma reclamação e fazer com que o plano cumpra o que ele deve fazer. Exatamente. E além da ANS, por exemplo, tem 2 meses que eu fiz meu plano. É um plano que fiz para acarretar tudo. Sofri uma emergência, preciso fazer uma cirurgia, estou com um problema de saúde muito sério, e eu não tô na carência ainda para receber determinados tratamentos que o meu plano me oferece. Quando você chega no hospital, por exemplo, o hospital falou, seu plano não cobriu. O que acontece? Eu vou ter que aceitar isso? Preciso pagar de fato? Aí entra a parte também jurídica, né? Que a gente consegue fazer os pedidos de tutela, etc. Porque o plano de saúde ele tem a obrigação de arcar com toda a responsabilização do paciente na esfera médica, independente do tempo de carência, etc. Que são as partes das cláusulas abusivas. Sim. Você tem 180 dias para poder fazer tal procedimento. Tá bom, mas se eu tô com um risco de vida de 3 dias, eu vou morrer, eu vou ter que pagar, eu já tô pagando o plano. E muita gente desembolsa, né? Exatamente, muita gente desembolsa. O plano, mesmo você requerendo tanto na ANS quanto no próprio plano de saúde, sim, eles não arcam. E aí fica a dúvida, né, de muitas pessoas. Então agora eu vou ter que, além do plano, pagar, sei lá, 120 mil no hospital, porque no hospital é tudo na hora. O hospital, ele te exige, né, o pagamento de imediato. Meu plano não cobriu, e agora? No caso de vida ou morte, você vai fazer o quê? Você vai desembolsar, vai fazer vaquinha na internet, vai fazer o que for. E aí, muitas das vezes, o beneficiário, como a Hannah pontuou, ele não entende, né, que ele pode sim conseguir, de um certo modo, diante de um advogado, essa tutela. Não, exatamente. E além disso, por exemplo, eu tô aqui, tô precisando pagar, o meu plano não cobriu, mas eu tô em risco de vida ou morte. Tá bom, você pagou. O que acontece com esse dinheiro? Você pode ressarcir? No âmbito jurídico, sim. Você tem condições de ressarcir todos os danos materiais e ainda incluir os danos morais do pagamento das taxas abusivas não é taxas abusivas, né? São os valores do hospital que quem não tem plano de saúde tem que arcar, mas quem tem plano de saúde, o plano precisa fazer o ressarcimento, porque quando ele não defere, né, digo. E é importante deixar bem claro que essa negativa de atendimento, para que a gente possa fazer alguma coisa, ela precisa ser documentada, viu? Exatamente. Não, mas normalmente no hospital eles têm, né? A tentativa do plano, o plano que negou e o pagamento da pessoa física. E aí a gente consegue estar arbitrando, né? E muitas vezes até quando o próprio beneficiário vai pedir exame, tratamento, terapia, essas coisas, tem planos que negam. Tipo, em caso de criança com TEA, os planos negam porque eles não se sentem na obrigação de fazer, porque os planos de saúde acreditam que o rol taxativo da ANS é específico, mas não é.
Ele tem brechas e aberturas que o STF já entendeu que é garantia de Sim. saúde e é lei. E essa negativa por escrita do plano é o que abre brecha para que a gente possa justamente judicializar a questão Exatamente. e conseguir os atendimentos que eles anteriormente tinham negado, Era né? justamente isso que eu queria entrar com vocês, a relação assim, porque o plano de saúde você assina, ele abrange tais situações, e quando você necessita de alguma outra situação, esse contrato, ele é abusivo? Como é que é? Antes disso, eu vou dar exemplo de um caso meu recente, tipo, de hoje mesmo. Amo o caso concreto. E é exatamente de hoje. E é familiar meu, então acho que eu posso falar. Simplesmente, o meu tio, ele é idoso, uma pessoa idosa. Ele estava em Recife, tem um plano de saúde muito bom e precisou ser internado na UTI. Nossa. Plano de anos. O plano não quis cobrir. Minha família arcou com os gastos. Na época entramos com a tutela que não foi deferida, então alteramos para danos materiais e morais. O que aconteceu? Ele novamente, depois como é uma pessoa idosa, né? Passou um tempo relativamente bem. Voltou a ter uma bactéria que normalmente se pega em hospital. Verdade. Tá precisando ir para urgência novamente e mais uma vez teve a negativa do plano de saúde. Com isso, o que a gente vai fazer? No direito, o que a gente permite fazer quando tem fato novo? Uma tutela antecedente, incidental, né? Que Sim. é quando um fato novo surge no meio do processo e a gente novamente vai tentar pleitear essa tutela, porque os gastos já foram absurdos. E totalmente particulares. E, querendo ou não, o plano que deveria cobrir, né? O plano, sim, e ele não tem nem carência, porque o plano dele é antigo, assim, de 10 anos de plano, pagando tudo direitinho, e aconteceu isso. Então, tipo, é um fato muito comum. Às vezes, esses fatos podem acontecer tanto na vigência do plano já antigo, quanto, acabei de fazer um plano novo e tô passando pelo mesmo problema. A questão da carência que a gente comentou ainda agora, né? Exatamente. Mas não é só na questão da carência que eles fazem a negativa, também quando planos antigos, como é o caso concreto aqui da doutora Nicole. E principalmente quando o quesito se trata de cirurgias. Você vai ter que pagar a cirurgia toda particular porque seu plano não está cobrindo. E aí, o que a gente faz? Sempre tenta pleitear, né, da melhor forma possível. Sim, até porque a saúde é uma coisa muito importante, né? O bem... Então não dá pra esperar. Não, é caso de urgência. E a dignidade da pessoa humana, né, é cláusula pétrea na Constituição Federal. Isso mesmo. Falando com relação a hospitais, enfim, nós também tivemos na nossa enquete do Instagram, dúvidas a respeito do erro médico. Vamos falar sobre esse assunto também? O erro médico, ele é uma coisa bem, bem difícil de se tratar, porque a medicina, ela não é uma ciência exata. Então, a gente sempre tem que analisar se realmente houve um erro médico ou se foi uma situação desencadeada pelo próprio organismo da pessoa. E como a gente consegue ver isso? Através de exames, de laudos, e principalmente da explicação, né, do prontuário que o médico faz na anamnese do paciente. O erro médico, é bom que dá para abrir para várias vertentes. Então, nesse caso de erro médico, vamos falar de caso concreto? Vamos, eu tenho alguns. E vocês? Eu tenho um caso concreto que a gente tá fazendo parceria, né? Que é a situação que ele ficou cego. Tá, sim. Pois é. Porque como eu faço empresas, né, gente? Deixar claro, e quando tem essas situações, a gente passa para quem entende. Vamos dar alguns exemplos do erro médico em si. Vamos lá. Tem erro médico de cirurgia plástica. É um ponto bem emblemático, primeiro. Bora falar desse. E traumatizante, né? Traumatizante. Porque a pessoa vai querer fazer uma cirurgia plástica pra ficar mais bonita. Lembrei, tá entrando um cirurgia plástica lá no escritório essa semana também. Vou já te acionar. O que acontece? Às vezes a pessoa vai com o ideal de corpo pra fazer uma lipoescultura, uma mastopexia, um silicone. E pode ser que a cirurgia plástica, ela não é perfeita. Então, sempre vão haver assimetria, sempre vai haver alguma coisa que ficou não como você queria. Aí pode ser derivado do seu corpo. Mas, por exemplo, se você fez a cirurgia e você ficou toda costurada, com as cicatrizes horríveis, fez uma lipoescultura, que não lipoesculturou nada, que dá pra ver que foi, de fato, algo bem negligente, que foi realizado com imperícia, aí sim a gente consegue recorrer. Né? Como? Mostrando as fotos. Além de mostrar as fotos, faz um outro laudo com outro cirurgião plástico e a gente consegue ter um respeito
respaldo maior. Mas não é, eu botei um silicone e não gostei. Não, não é assim. Botei um silicone, fiz uma mastopexia, meu seio continuou com a flacidez exacerbada. Sim. E o meu cirurgião não quer refazer porque ele disse que é assim. Também não é assim. Então, é sempre bom ter mais uma opção, mais uma opinião, né, de diagnóstico para saber se de fato foi o seu corpo ou se realmente foi negligência. Né? É sempre bom consultar uma segunda e uma terceira opinião, justamente para colocar nos autos do processo e para ter respaldo material ali, se de fato você tem direito a uma indenização, né, no caso. Ou refazer, né, Refazer a cirurgia. de outro ponto. Então, cirurgia é um ponto emblemático e normalmente a gente tem que analisar bastante. Mas um outro ponto é, por exemplo, assim, eu tenho um plano de saúde, independente de qual seja o plano de saúde, estou passando por inúmeros exames que comprovam que eu tenho a necessidade de uma cirurgia urgente. O que eu vou fazer agora? Nessa da necessidade da cirurgia urgente, muitas vezes acontece do plano ficar adiando a sua cirurgia. O que você pode fazer? Verdade. E desse adiamento da cirurgia, uma coisa desencadeia a outra. E às vezes vai até agravando o caso, né? Agrava o caso, pode ficar pior. Tenho casos onde as pessoas ficaram laudadas mesmo como incapazes, Nossa. porque negligenciaram demais, ficaram nesse adiamento de cirurgia. Eles fazem por prioridade, né? Desculpa falar, Não é nem mas prioridade, às vezes o cirurgião é muito caro. Uhum. E o plano, às vezes, não quer pagar e quer que você pague particular. Aí eles falam, não é tanta prioridade, vamos marcar para tantos dias. Aí, nesse momento, aquela doença vai desencadeando. Que era uma coisa, aumenta, agrava e assim piora. As pessoas fazem plano de saúde justamente para ter um tratamento diferenciado do SUS. E, muitas vezes, dependendo do plano, acaba que tem um tratamento similar, né? Às vezes a pessoa vai até... Eu conheço um caso que a pessoa foi pro SUS, resolveu o problema dela, porque o cirurgião, o médico tava lá atendendo as pessoas. Conseguiu a ficha, teve atendimento, Eu teve tenho encaminhamento. conhecidos que operaram pelo plano de saúde, mas depois da cirurgia, o próprio cirurgião pediu para ir lá no hospital que ele atendia pelo SUS para fazer o acompanhamento, porque... Não, e um exemplo, por exemplo. Eu fiz um procedimento estético. Esse meu procedimento estético, ele deu uma intercorrência. Fui para o hospital diagnosticou que essa intercorrência pode vir me acarretar em problemas sérios. Eu tenho que arcar particular, já que eu fiz um procedimento estético? Depende muito, não necessariamente. Porque É uma se dúvida, está hein? envolvendo para a sua saúde e você está fazendo inúmeros exames no hospital, do seu plano, com médicos credenciados, eles estão diagnosticando que vai acarretar num problema de saúde, eles têm a obrigação, como você sendo beneficiário do plano, de arcar com qualquer intercorrência da sua saúde de maneira total. E não porque você fez um procedimento que acarretou isso, que você precise, de fato, arcar com tudo particular. Não é assim. Por exemplo, eu botei um ácido no meu nariz e aí passou um tempo, eu comecei a inchar o meu nariz. Fui no hospital, vi que estava acarretando numa necrose. Por exemplo, vi que estava acarretando numa necrose, mas eu estou na urgência lá do hospital, estou fazendo os exames, estou indo com os médicos do plano e eles estão me dizendo que eu posso ficar sem o meu nariz, mas não querem arcar porque procedimento, preciso fazer uma rinoplastia de urgência e por ser uma rinoplastia, é um procedimento estético, eu tenho que fazer de maneira particular. Isso não existe. Se é algo de urgência que você precisa para reaver bem a sua saúde, significa que você precisa necessariamente ser coberto pelo seu plano. Sim. Porque o plano de saúde, ele faz isso. Faz, nossa, muito. Principalmente quando você... isso daí não é culpa. Você ocasionou isso daí no seu corpo, então do plano de saúde não vai cobrir. Aí, por exemplo, mas a rinoplastia que eu preciso fazer é justamente para conseguir respirar, para evitar que eu perca o nariz, etc. Não é uma cirurgia... Descaracteriza a parte da cirurgia estética em si e passa a ser uma cirurgia de emergência. Top. Muito interessante. E aí, doutora Rona? O que você tem a comentar? Achei ótima as informações da doutora Nicole.
E eu digo para os beneficiários de plano de saúde, sempre acessem o site da ANS. Vocês vão descobrir um mundo de informações lá. Não, mas agora, falando com relação a hospitais, né? Por exemplo, existem muitos hospitais para atender em urgência e emergência. Sim. Eu como mãe, falando de uma parte que na medicina é muito incerta, que é a pediatria. Porque para você diagnosticar uma criança, não é como você diagnosticar um adulto. A criança, ela mostra sintomas de maneiras completamente diferentes. Então, para você chegar no diagnóstico certo para a criança, é preciso realmente o conhecimento, toda capacidade, né? Sim, Toda uma perícia. capacidade técnica, né? E o que acontece muito? Em urgência e emergência, você não necessita ter RQE. O que é o RQE? É a qualificação do médico como especialista. É o médico que fez residência médica e não apenas se formou na faculdade e é um clínico geral. Acontece muito em hospitais, por exemplo, na parte de pediatria que eu tenho propriedade para falar, porque eu tenho casos de estilo, de colocar uma clínica geral na área pediátrica. Pode, não é ilegal, não é. Isso é permitido na parte do CRM, eles têm o regimento deles sobre isso, porque o médico ele pode fazer tudo aquilo que ele estudou na faculdade. Sim. O RQE é só uma coisa a mais. Só que o que acontece? Muitas vezes você está colocando numa área de difícil acesso alguém que não tem a total capacidade disso. Eu tenho um caso de um paciente que o quadro dele evoluiu em 36 horas. 36 horas, Muito o que rápido. aconteceu? Ele foi na primeira médica, ela fez a anamnese e falou, se piorar, volte. Era uma pediatra. Passou, acho que 12, 18 horas, ele retornou. Aí a segunda médica, ela fez o quê? A segunda médica, ela não passou o quê? Ela não analisou o caso mais a fundo. Então, a criança... Era geral, era clínica geral. Era como se fosse uma clínica geral. Entendi. Ela fez um Ctrl-C, Ctrl-V da primeira, porque Do primeiro prontuário e não analisou. apenas fazendo exames clínicos no consultório. Entendi. Não pediu Exames sangue, específicos. não pediu sangue Sendo nem que a de criança imagens. estava na urgência, era isso? Na urgência, evoluindo Tá. com febre, vômito e dor. Nossa. E aí passou os mesmos remédios. Eu sei que passou mais algumas horas, mais um quadro de algumas horas. A criança retornou no dia seguinte. Quando chegou lá, já estava num estado muito grave. Teve o apêndice supurado. Meu Deus. E se tivesse realizado naquele atendimento anterior um exame de imagem ou então um exame de sangue, com certeza poderia ter sido diagnosticado de uma maneira anterior. E aí quem sofre? Uma criança. Isso que Sofre muito, gente. E a que família isso? também, porque aí passou por uma cirurgia de urgência para limpar, etc. Tinha órgãos Ainda praticamente corre necrosando. risco, né? Porque a de apêndice infecção. suturada é a bile. Eu não sou médica para falar com propriedade, mas assim, não posso afirmar que foi um caso de negligência, mas Eu diria que imperícia, pelo menos. eu diria que pelo menos imperícia. Sim. Porque a gente sabe que plantão é difícil, mas às vezes um olhar assim a mais, porque, claro, sempre vai ter aquele assim, a criança tá fazendo drama, etc. Mas tem o Aquela plano de história da saúde. dipirona, né? O plano de saúde tá lá, o plano de saúde cobre, não custa nada pedir uns exames a mais do que fazer apenas a anamnese clínica. Nicole, e como é que procede a responsabilidade do médico quando acontece um erro no hospital? Primeiramente, quando acontece erro em hospital, o responsável é o hospital. Mas dentro dele pode ser realizada uma sindicância, onde ele tenta procurar, né, qual médico realizou tal procedimento para ver se a responsabilidade ela incorre no médico. E aí já é uma parte mais interna, é um processo administrativo deles. Porém, por exemplo, derivado disso... Acontece muito em hospitais estaduais. Derivado desse problema que a família pleiteou o direito, foi apurado que o médico teve responsabilização, normalmente esse médico vai responder a um PEP, mas isso na esfera administrativa. Esse PEP ele é perante o CRM, é o hospital, o médico e o CRM. E aí vai ser apurada as defesas do médico em si. Mas quando a gente vai ajuizar a ação, pode colocar contra o médico e contra o hospital ou só contra o hospital? Contra o hospital, se você der entrada no plano de saúde No plano de saúde, né? Aí Particular. aí o hospital decide se ele vai
acrescentar o médico no processo como litisconsórcio ou não. Mas provavelmente quando gera essa responsabilização em PEP, é respondido no âmbito do CRM. Aí o médico pode ter a cassação do seu CRM, a suspensão dele, Tem que ser uma até coisa ser bem apurado. séria, né? Sim. Tem que ser Mas algo bem normalmente, como eu lhe falei, a responsabilidade do médico, a medicina não é uma ciência exata. Por não ser uma ciência exata, todos os fatores ocorridos têm que ser apurados para ver realmente aonde que está a negligência, a imperícia ou a imprudência. Sim. Muito legal esse assunto. Então, pessoal, se vocês têm algum probleminha com o plano de saúde, está se sentindo lesado, sempre procura um advogado da sua confiança para poder esclarecer qualquer dúvida, porque às vezes você passa por uma situação que não tinha necessidade de estar acontecendo. É verdade. Se você está também não sabe se o procedimento que você realizou está de fato correto, se o desencadeamento que deu do seu tratamento é o que é de se esperar, é sempre bom procurar a ajuda de profissionais especializados no caso. Pronto, eu amei, meninas, conversar sobre isso. Eu acredito que esclareceu muita coisa para quem está assistindo a gente. E agora vamos para o nosso próximo tópico, que é direito previdenciário. Adoro. Que hoje foi o segundo do ranking, né? Mais perguntado. Sim. E aí, vamos lá. Vamos começar sobre o BPC? O que é o BPC? Vamos lá, doutora Nicole. É a especialista, né, gente? Vamos lá. Não, o BPC ele é o benefício de prestação continuada, que ele difere muito de aposentadoria e pensão, porque o que ele é? Ele é um benefício para ter uma renda, para quem não detém renda, derivado de doenças, de alguma intercorrência que você tem na sua vida e não consegue ter condições financeiras de arcar. De ser um contribuinte do INSS. Exatamente. Né? É importante destacar também, as pessoas confundem BPC com aposentadoria. É importante destacar também que é um benefício para pessoas idosas com mais de 65 anos que têm uma renda inferior e não tem, assim, de onde se tirar sua subsistência, né? Então, é justamente isso que você tá falando. A pessoa, muitas das vezes, chega... eu fiz 65 anos, eu quero me aposentar por idade. E a primeira pergunta que a gente faz no escritório é... Você contribuiu? Não contribuí. Então você não se encaixa na aposentadoria. A gente pode tentar encaixar você no BPC se você atender os requisitos. E é importante ressaltar que o BPC, ele não tem inclusão de 13º, nem ele é um salário. É um salário mínimo. Não tem inclusão de 13º, não tem os reajustes, né, da aposentadoria e da pensão. Sim, e para quem tem dúvida de como que funciona, você vai fazer a sua inscrição no CRAS, vai procurar um advogado da entrada, né, no pedido, e aí o assistente social vai na sua casa avaliar os fatores socioeconômicos para ver se você tem direito, é isso? Exatamente. E muitas vezes, assim como o BPC, tem o BPC e tem o LOAS. E o que acontece? Muitas vezes, eu preciso solicitar isso para minha filha que tem uma síndrome muito séria. O meu filho tem autismo. Eles têm direito? Existe um rol de doenças... um rol taxativo, um rol taxativo que permitem a pessoa receber o BPC. Um menor de idade receber. Ou então uma pessoa que não atingiu o teto da idade exigida, mas que tem como comprovar que não tem condições de arcar com as despesas necessárias para prover a sua saúde de uma forma digna. Sim. E para aposentadoria, no caso, eu vou me aposentar por idade, é outros 500. Você tem que contribuir para a Previdência, tem que atender os outros requisitos. É diferente. Essa que é a diferença e muita gente tem muita dúvida a respeito disso. Esperamos ter esclarecido. Sobre o LOAS, que é estadual e municipal, né? Ele vem regulamentado na lei estadual e municipal, mas ele também é um benefício do INSS. Certo. Ele e o BPC, quando você solicita o benefício, eles aparecem no mesmo rol, porque são praticamente a mesma coisa. Então, em resumo, tanto o BPC e o LOAS são benefícios que eles visam atender as pessoas em vulnerabilidade na sociedade, tentando dar pelo menos uma renda mínima para que essas consigam sobreviver e conseguir ter o melhor para a sua saúde e preservar sempre, novamente, a dignidade da pessoa humana para que tenha uma vida digna. Consiga pelo menos ter a subsistência, né? Subsistência, esse é o termo técnico que nós utilizamos. E agora a respeito de aposentadoria. Doutora Hanna, vamos acrescentar aí?
Eu acho que a doutora Nicole acrescenta Não. mais. Pode falar, acho que eu Não. já falei muito hoje, doutora. Não, é porque as pessoas sempre perguntam, doutora, eu sou aposentada, mas meu marido faleceu, eu posso receber a pensão por morte? Ai, é um baita Pode, você pergunta. pode acumular. Pode. Pode. Tu pode receber a tua aposentadoria e a pensão por morte do teu Explica marido. pra gente melhor isso Nossa, aí. É acumulativa, amiga. Eu tenho uma dúvida de um caso concreto que apareceu no meu WhatsApp hoje. Eu quero essa consulta aqui, online, no ao vivo. A pessoa recebe pensão por morte e ela tem direito ao BPC? Ou aposentadoria Não. por idade? Não, esses BPC benefícios não não são comunica com cumulativos. qualquer outro benefício. Ótimo, gente. Minha área é empresas, tá? Só deixando claro. E aí, continuando. Aposentadoria por idade, quais os requisitos? A idade. Tem as contribuições, já tá com a idade apta. E tem que fazer aquela análisezinha do INSS, né? Que Sim. tu entra lá no meu INSS, aí puxa teu cadastro e faz toda a análise. Falando em análise do INSS, uma coisa muito importante de voltar rapidinho no BPC e no LOAS é que, por exemplo, muitas vezes quando você faz a solicitação de maneira pelo próprio site do INSS, eles dão uma negativa com base que você não pode ter direito ao benefício porque a sua renda é superior a 1/4 do salário mínimo. Tem entendimento jurisprudenciado já, tese do STF, salvo engano, Que derruba isso, né? que derruba isso. Porque não necessariamente que sua família tem renda superior a 1/4 do salário mínimo significa que você não tenha direito a esse benefício, se você comprova o estado de miserabilidade, de vulnerabilidade na sociedade. É aí o caso que entra da assistente social visitar o local que é E do da pe- moradia, E né? do pedido em si judicial, porque isso Sim. normalmente é em esfera judicial, a gente consegue Reverter. não necessariamente reverter, mas comprovar, né? O fato é que comprova que a pessoa realmente necessita disso para poder ter uma boa qualidade de vida. Pronto, é isso mesmo. Eu espero que tenha ficado super claro essa questão do BPC, que é um benefício diferente de aposentadoria. Então, uma outra dúvida a respeito de um outro tipo de direito previdenciário é a pensão por morte. O que vocês têm a acrescentar para quem está assistindo a gente a respeito de pensão por morte? Pensão por morte é aquele benefício, né? Que a pessoa recebe quando algum ente dele, que é segurado do INSS, falece. Ou a esposa, ou uma pessoa que tem união estável comprovada, um filho que é incapaz. Não precisa necessariamente ser menor de idade, mas se tiver um filho incapaz, maior de idade, que dependa economicamente do pai, ele também consegue esse benefício. E tem todos os requisitos de fazer a solicitação diretamente ao INSS, né, doutora Nicole? Irmãos, né, não emancipados até os 21 anos de um segurado também podem ser abrangidos pela pensão por morte. E um ponto importante: meu companheiro morreu, eu tinha uma união com ele há 14 anos, mas a gente nunca regularizou. Normalmente, pelo INSS em si, ela é indeferida, mas quando a gente entra na esfera judicial, o que acontece? Se você pode fazer, né, uma união estável pós-morte. Nessa união estável pós-morte, você precisa de testemunhas, fotos, etc. Sim, Tudo que é uma possa ação comprovar. judicial. Ou extrajudicial, né? Quando você faz no próprio cartório. E aí, com essa comprovação, você consegue comprovar a sua qualidade de companheiro, de cônjuge do segurado. É importante também a certidão de óbito para identificar causa-mortes. Sim. E com isso consegue também ser abrangido pelo benefício. Eu acho que É importante dar aquele detalhezinho, né, que até os 90 dias após o falecimento Sim, tem que do ser segurado, solicitado nesses 90 dias. você consegue solicitar até 90 dias de falecimento do segurado, tu consegue receber desde a data do mês Sim. que ele falece. É. Depois desses 90 dias, tu não recebe retroativo. Tu recebe só do dia da concessão do benefício em diante. Depende muito. Mesmo passados os 90 dias, mas eu solicitei a pensão por morte em um tempo e o processo todo demorou 2 anos para eu conseguir Aí o veio o deferimento. retroativo. Aí você tem um retroativo desde o tempo da solicitação. Mas tem que entrar dentro desses 90 dias, de Isso. qualquer modo, né? E um ponto interessante. Mas Não, eu consigo benefício entrando depois dos 90 dias. O que eu não tenho o direito retroativo. é o retroativo. Não, no mas caso, aí tem assim- o ponto, deixa eu terminar de explicar. O que acontece? Solicitei em novembro de 2021 pelo
INSS foi negado lá, entrei depois do negativa lá, um mês logo em seguida, pela esfera judicial. Desde quando eu vou receber o retroativo? Desde a primeira entrada no INSS. Sim, mas essa Que é o é que é a DIP. dúvida. Tem que ser dentro dos 90 dias, independente do prazo que o processo for durar para você receber o retroativo. Desde a morte. Isso. O retroativo desde o dia, desde Da o dia da morte, morte. sim. Isso. E é bom deixar claro para as pessoas que a pessoa tinha que ser um segurado. Não é Lógico, uma pessoa tinha. que não, por exemplo, porque na mente popular, morreu, vou dar entrada no meu benefício. Não é dessa forma. Não a é pessoa dessa tinha que ser forma. segurada, tem que atender todos os Tinha que ser requisitos. contribuinte. Contribuinte. isso Tem mesmo. aquela questão também de a pessoa ser segurada e tem o prazo de carência, né? Que chamam. Exatamente. Que ela pode ter falecido em um tempo que ela estava desempregada, mas o INSS te dá uma carência de 24 meses após o teu desligamento da empresa, da tua última contribuição, para que tu fique segurado durante aquele período. Sim. E se a pessoa falece nesse período, dos 24 meses de carência, você ainda. O dependente dele ainda consegue pedir o benefício. Mesmo ele não estão Mesmo contribuindo. isso. Exatamente. Gente, muito interessante. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Hoje estamos aqui todas aqui reunidas para trazer informações para vocês a respeito de plano de saúde, erro médico e direito previdenciário, que foi o que vocês solicitaram. Siga o nosso Instagram, Pode Papo das Doutoras. e o nosso TikTok. E o nosso canal no YouTube. E é isso, até a próxima. Tchau.